E então todos viram a cabeça ao mesmo tempo. Não foi um movimento humano. Foi como se a única vontade tivesse movido todos aqueles corpos ao mesmo tempo, direcionando aqueles rostos apagados para a janela. Olá, eu sou a Vitória e eu conto histórias de terror. Se tu gosta desse conteúdo, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Isso aconteceu comigo no interior de Minas Gerais, perto de uma região de sítios entre São João del Rei e pequenos povoados escondidos no meio de morros, pastos e plantações antigas. Na época, eu tinha 19 anos. Meu nome é Renato e eu trabalhava ajudando meu pai em serviços de roça. A gente fazia de tudo um pouco. Cuidava de cerca, entregava ferramenta, buscava peça em cidade vizinha, levava ração para conhecidos. Era uma vida simples, daquelas em que o dia começava antes do sol e terminava quando o corpo já não aguentava mais. Na região havia uma estrada de barro, bem estreita, que cortava caminho entre dois povoados. Durante o dia, ela era comum. Passava trator, moto, cavalo, gente voltando da venda, criança indo para a escola. Nada ali parecia assustador quando o sol estava alto. Era só uma estrada velha, cheia de buracos, com mato dos dois lados e algumas árvores retorcidas marcando o caminho. Mas todo mundo conhecia a fama daquele lugar. Os mais antigos diziam que depois de certa hora aquela estrada não terminava no mesmo lugar. Alguns falavam que a pessoa entrava ali achando que ia economizar 20 minutos e saía depois de horas, longe de onde deveria estar. Outros juravam que já tinham escutado vozes vindo do mato, chamando por nomes de pessoas mortas. Havia ainda quem dissesse que em noites sem lua, o caminho se repetia, como se a terra ficasse girando debaixo dos pés. Eu nunca levei aquilo a sério. Para mim, era história de gente antiga, coisa de roça, lenda contada em varanda, com café coado e cachorro dormindo perto do fogão. Até a noite em que eu precisei passar por lá. Eu tinha ido ajudar um conhecido em um sítio mais afastado. O serviço demorou mais do que o esperado, e quando percebi, já passava da meia-noite. O céu estava escuro, sem estrelas aparentes, e a única luz que eu tinha era uma lanterna fraca, daquelas que piscam quando a pilha começa a falhar. Eu podia dar a volta pela estrada principal, mas isso significava caminhar quase uma hora a mais. Eu estava cansado, com fome, sujo de terra, querendo chegar em casa o mais rápido possível. Então, fiz o que qualquer jovem teimoso faria. Entrei pelo atalho. No começo, tudo parecia normal. O chão úmido grudava na sola da botina, o mato fazia aquele ruído seco quando o vento passava. De vez em quando, algum inseto batia perto do rosto e desaparecia na escuridão. Eu conhecia bem aquele trecho, sabia onde ficavam as pedras maiores. A curva, perto da cerca caída, o ponto onde o caminho afundava um pouco depois da chuva. Só que depois de alguns minutos, comecei a sentir uma estranheza difícil de explicar. Não era medo ainda, era mais uma sensação de que alguma coisa estava fora do lugar. Eu caminhava e a estrada não rendia. O trecho que normalmente eu atravessava em 15 minutos parecia comprido demais. As árvores pareciam se repetir.
O silêncio foi ficando mais grosso, como se a noite tivesse parado de respirar. Foi então que eu vi o ipê seco. Ele ficava mais ou menos na metade do caminho. Era uma árvore morta, torta para o lado esquerdo, com o tronco rachado e uma faixa branca perto da base. Todo mundo usava aquele ipê como referência. Passei por ele e continuei. Alguns minutos depois, minha lanterna iluminou o mesmo tronco rachado, a mesma inclinação, a mesma faixa branca. Eu parei. Por alguns segundos, tentei convencer a mim mesmo de que havia outra árvore parecida, mas eu sabia que não. Aquela marca branca era única. Eu mesmo já tinha visto meu pai comentar sobre ela. Respirei fundo e continuei andando, agora mais rápido. O caminho parecia o mesmo, mas já não tinha mais aquela aparência. O mato dos dois lados estava alto demais, as cercas sumiram, o cheiro de terra molhada ficou mais forte, misturado com um odor antigo, fechado, como casa abandonada há muitos anos. Então o ipê apareceu de novo, pela terceira vez. Foi nesse momento que o medo entrou de verdade. Não veio como um susto, veio como um peso. Uma certeza silenciosa de que eu não estava mais perdido. Aquele caminho estava fazendo alguma coisa comigo. Eu apertei a lanterna na mão e comecei a andar quase correndo. Foi quando ouvi os passos atrás de mim. No começo, achei que fosse o eco dos meus próprios passos, mas não era. O ritmo era diferente, mais lento, mais arrastado, como se alguém estivesse pisando no barro com cuidado, mantendo sempre a mesma distância. Eu parei. Os passos pararam também. Virei a lanterna para trás. Nada, só o corredor escuro da estrada, o mato imóvel e aquele silêncio pesado demais para uma noite de campo. Voltei a andar. Os passos voltaram. Dessa vez, não pararam quando eu parei. Eles continuaram vindo, devagar, firmes, como se alguma coisa tivesse entendido que eu já sabia que ele estava ali e não precisava mais fingir. Eu não olhei de novo. Existe um tipo de medo que faz a gente querer ver, mas existe outro que faz a gente entender que olhar pode piorar tudo. Naquele momento, eu só queria sair dali. Comecei a caminhar mais rápido, depois, quase a correr. O barro escorregava, galhos batiam na minha roupa, minha respiração parecia alta demais. Depois de um tempo, que eu não sei medir, a estrada finalmente acabou, mas eu não reconheci o lugar. Eu devia ter saído perto das primeiras casas do povoado. Deveria ver luzes, ouvir cachorro latindo, talvez algum rádio ligado ao longe, mas não havia. Nenhuma casa conhecida, nenhuma cerca, nenhum poste. Só um campo aberto, escuro, com uma neblina muito baixa cobrindo o chão. Fiquei parado, tentando entender onde eu estava, até perceber uma luz pequena mais adiante. Era uma luz amarela, fraca, tremendo como chama de vela. Vinha de uma casa antiga. Não era uma casa como as da região naquela época. Parecia uma construção muito velha, com paredes grossas, telhado baixo e janelas pequenas. Uma casa de fazenda esquecida, dessas que a gente só vê em fotografia antiga. Eu sabia que não devia me aproximar, mas também sabia que não tinha para onde ir. Eu fui chegando devagar, com a lanterna quase apagando. Quando me aproximei da janela, senti o frio que não combinava com a noite.
Um frio seco, de dentro para fora, como se aquela casa estivesse puxando o calor do meu corpo. Olhei pela fresta, lá dentro havia pessoas sentadas ao redor de uma mesa, homens e mulheres, todos imóveis, todos em silêncio. As roupas eram antigas, muito antigas. Camisas fechadas até o pescoço, vestidos escuros, chapéus pendurados na parede. A luz da vela não iluminava direito os rostos, mas mostrava o suficiente para eu perceber que ninguém respirava de forma normal. Eles estavam ali como retratos vivos, parados, esperando. Eu deveria ter recuado naquele instante, mas fiquei olhando por tempo demais. E então todos viraram a cabeça ao mesmo tempo. Não foi um movimento humano, não houve susto, nem surpresa, nem reação individual. Foi como se uma única vontade tivesse movido todos aqueles corpos ao mesmo tempo, direcionando aqueles rostos apagados para a janela, para mim. Minha mão perdeu a força, a lanterna caiu no chão, mas eu não escutei o impacto. Naquele segundo, o mundo ficou mudo. Eu só lembro de correr. Corri de volta para a estrada, sem saber se estava indo na direção certa, sentindo que os passos vinham atrás, agora mais rápidos, misturados a um som baixo, quase como muita gente respirando ao mesmo tempo. Não sei quanto tempo fiquei naquele desespero, só sei que de repente tropecei e caí perto de uma cerca. Quando levantei, vi as luzes do meu povoado. As casas estavam ali. A estrada principal estava ali. E atrás de mim, o atalho de barro também estava ali. Quieto, comum, como se nada tivesse acontecido. Cheguei em casa quase amanhecendo. Passei dias sem contar direito o que tinha visto. Primeiro, porque achei que ninguém acreditaria. Depois, porque percebi que algumas pessoas acreditariam até demais. Foi um senhor antigo da região que me contou, semanas depois, que antes daquele caminho existir, havia uma fazenda naquele trecho. Uma família inteira morava lá. O lugar pegou fama ruim depois que todos desapareceram numa mesma noite, sem sinal de fuga, sem sangue, sem corpo. A casa nunca foi encontrada de novo. Diziam que a terra engoliu. Eu não sei se aquela casa que vi era a mesma. Não sei se aquelas pessoas estavam mortas, presas ou esperando alguém entrar pela porta. Mas sei de uma coisa. Naquela noite, eu não atravessei apenas uma estrada de barro. Eu passei por um lugar que ainda existe em algum canto escondido da escuridão. E às vezes, quando eu volto para aquela região e vejo o começo daquele atalho, sinto a mesma coisa no estômago, como se o caminho ainda me reconhecesse, como se de alguma forma ele soubesse que eu consegui sair, mas talvez não tenha desistido de mim. Relato 2. Meu nome é Caio e o que eu vou contar aconteceu com meu vô, no interior de Goiás, numa região de fazendas pequenas, estrada de terra vermelha e casas afastadas umas das outras. Isso foi no começo dos anos 90. Naquela época, meu avô, seu Osvaldo, era conhecido por ser um homem duro, não no sentido de ser ruim, mas no sentido de não se assustar fácil. Ele acordava antes do sol, trabalhava o dia inteiro, cuidava do gado, das galinhas, dos porcos, da cerca, da roça e ainda encontrava força para consertar qualquer coisa quebrada antes de dormir. Eu não acreditava em assombração,
Não gostava nem que tocasse no assunto perto dele. Ele não acreditava em assombração. Não gostava nem que tocassem nesse assunto perto dele. Para ele, tudo tinha uma explicação. Se um animal adoecia, era doença. Se algo sumia, era ladrão ou bicho do mato. Se alguém dizia ter visto coisa estranha, ele achava que era medo, cansaço ou conversa aumentada. Só que houve uma época em que nem ele conseguiu explicar o que estava acontecendo. Tudo começou com as galinhas. Numa manhã, meu avô encontrou 3 delas mortas no fundo do galinheiro. Elas estavam caídas no chão, uma perto da outra, sem penas espalhadas, sem sinal de briga, sem sangue no terreiro. No começo, ele pensou que tivesse sido cobra. Depois, pensou em gambá, mas nada batia. Quando um predador entra num galinheiro, ele deixa bagunça, deixa pena, deixa marca, deixa rastro. E ali não tinha nada. As galinhas pareciam simplesmente ter apagado. Ele enterrou os animais, reforçou a tela do galinheiro e seguiu a vida. Dias depois, aconteceu de novo. Dessa vez foram mais galinhas. Depois, um porquinho novo apareceu morto perto do chiqueiro. Na semana seguinte, 2 cabras sumiram sem deixar o rastro. O portão estava fechado, a cerca não tinha buraco, o chão ao redor estava liso, sem marca de casco arrastado, sem pegada diferente. Foi aí que meu avô começou a se incomodar. Ele conhecia aquela terra como conhecia a palma da mão. Sabia diferenciar rastro de cachorro, de lobo-guará, de onça pequena, de gente, mas aquilo não deixava rastro nenhum. E quando o primeiro bezerro amanheceu morto, a preocupação virou medo. O animal estava deitado perto do coxo, inteiro, sem cortes aparentes. A pele não estava rasgada, o pescoço não tinha mordida, mas havia algo errado no corpo dele. Ele estava seco, não seco como animal doente, seco por dentro. Meu avô chamou um veterinário de uma cidade próxima. O homem examinou, olhou a boca, os olhos, o couro, tentou encontrar sinal de envenenamento ou doença. Não encontrou nada que justificasse aquilo. Nos dias seguintes, outros animais morreram, e todos do mesmo jeito, sem grito durante a madrugada, sem sinal de luta, sem sangue. Meu avô passou a dormir mal. Ele fingia que estava tranquilo, mas minha avó dizia que naquela época ele começou a levantar várias vezes durante a noite para olhar pela janela. Ficava escutando o curral como se esperasse ouvir alguma coisa respirando lá fora. O terreiro também mudou. Os cachorros que antes latiam por qualquer barulho, agora começaram a se encolher depois que escurecia. Eles ficavam debaixo da varanda, quietos, com um focinho apontado para o curral, mas sem coragem de ir até lá. Isso me assustava mais do que latido, porque cachorro late para a gente, late para bicho. Mas quando ele observa em silêncio, é porque aquilo que está do outro lado talvez não seja algo que ele entenda. Depois de perder mais um animal, meu avô resolveu vigiar. Na primeira noite, ficou sentado perto da porta dos fundos, com uma espingarda no colo. A lua estava fraca, o vento mexia no capim e tudo parecia normal demais. Nada apareceu. Na segunda noite, também nada. Na terceira, ele quase desistiu, mas foi na quarta madrugada que o silêncio mudou. Meu avô contou que não ouviu um barulho alto, não foi um estrondo, nem um grito.
nem um galho quebrando. Foi um som baixo, pesado, como algo grande pisando devagar na terra fofa. Um passo, depois outro, depois o som de respiração. Não era respiração de boi, não era respiração de cavalo. Era uma respiração funda, molhada, difícil, como se alguma coisa estivesse tentando puxar o ar por uma garganta que não tinha sido feita direito. Meu avô se levantou sem pressa, segurando a espingarda. Foi andando pelo canto da casa, sem acender lamparina, até conseguir enxergar o curral. E então viu, no meio dos animais, havia uma coisa baixa e deformada. De longe, parecia um bezerro, mas quanto mais ele olhava, menos aquilo parecia um animal de verdade. O corpo era torto, como se tivesse crescido errado. As pernas eram finas demais para sustentar o peso. Os chifres eram pequenos, curvados para dentro. O couro parecia úmido, grudado no osso. Mas o pior era a cabeça. Aquela coisa tinha uma cara quase humana, comprida, afundada, com os olhos escuros e parados. Não era rosto de gente, mas também não era focinho de bicho. Era uma mistura errada, uma coisa feita no limite entre homem e animal, como se alguém tivesse vestido uma pele que não lhe pertencesse. Perto do pescoço pendiam fios de cabelo comprido, grisalho, sujos de barro. O bicho estava parado diante de uma vaca, com a cabeça baixa demais, encostada perto do peito do animal. A vaca não reagia, ficava imóvel, como se tivesse hipnotizada. Mas meu avô não pensou muito, mirou no escuro, segurou a respiração e atirou. O estampido cortou a madrugada inteira. A coisa se contorceu para trás. Não foi um mugido, não foi berro de animal ferido. Foi um grito de homem, um grito rouco, desesperado, cheio de dor e raiva. Meu avô dizia que aquele som foi a única coisa que fez as pernas dele perderem força, porque até aquele momento, mesmo vendo o absurdo diante dos olhos, ele ainda queria acreditar que era um animal estranho, doente, talvez uma aberração da natureza. Mas nenhum animal gritava daquele jeito. A coisa correu para o mato, mancando, atravessou a cerca, como se o ar tivesse aberto passagem e desapareceu na escuridão. Meu avô ficou ali, parado com a espingarda ainda apontada, ouvindo os animais finalmente se mexerem dentro do curral. Só depois percebeu que as mãos estavam tremendo, mas naquela noite nenhum animal morreu. No dia seguinte também não. Pela primeira vez em semanas, o terreiro voltou a ter som de vida. As galinhas ciscavam, os cachorros voltaram a andar pelo quintal, o gado parecia menos assustado. Meu avô não contou a história para muita gente. Ele tinha vergonha de dizer que havia visto algo que não sabia explicar. Mas alguns dias depois, a notícia correu pelo povoado. Um homem chamado Elias, que morava sozinho numa casa afastada perto do brejo, havia sido encontrado morto. Ele era um sujeito estranho, calado, evitado por quase todos. Ninguém sabia muito bem sobre ele, só diziam que saía pouco durante o dia e que às vezes era visto andando sozinho pela estrada em horários em que ninguém costumava sair. O corpo dele foi encontrado perto da própria casa, e a causa da morte deixou meu avô em silêncio por muito tempo. Elias tinha um ferimento de tiro no peito. Depois disso,
Os ataques nunca mais aconteceram. Os animais pararam de morrer, nada mais sumiu. O curral voltou a ser apenas um curral, e a fazenda seguiu como se aquela fase nunca tivesse existido. Meu avô mudou. Ele continuou sendo um homem trabalhador, sério, de poucas palavras. Só que nunca mais zombou de histórias antigas. Nunca mais chamou lenda de bobagem. E quando alguém falava sobre gente que virava bicho para sugar sangue de criação, ele não confirmava nem negava. Apenas ficava quieto, olhando para o chão, como quem lembra de uma coisa que prefere esquecer. Minha avó dizia que depois daquela madrugada, meu avô nunca mais deixou o animal novo dormir sozinho no curral em noite sem lua. E até o fim da vida, ele manteve a espingarda pendurada atrás da porta, não por medo de ladrão, mas por medo de um dia escutar de novo aquela respiração molhada vindo do escuro. Aquela respiração de algo que parecia bicho, mas gritava como gente. Terceiro relato. Meu nome é Marcos e isso aconteceu comigo em 2012, numa estrada secundária no interior do Paraná, entre pequenas cidades perto da região de Guarapuava. Na época eu tinha 24 anos e trabalhava fazendo entregas. Não era caminhoneiro de estrada longa, mas dirigia bastante. Levava peças, documentos, encomendas pequenas, qualquer coisa que precisasse chegar em sítios, oficinas e comércios de cidades vizinhas. Era um trabalho cansativo, mas eu já estava acostumado. Dirigir de noite, para mim, era normal. Com o tempo, a gente aprende a reconhecer o som do próprio carro, o ritmo da estrada, o barulho dos pneus passando por poças de água, o chiado do rádio quando o sinal começa a falhar. Aprende também a respeitar certas sensações que aparecem do nada. Naquela noite, eu deveria ter respeitado. Eu tinha terminado uma entrega tarde demais. Chovia desde o fim da tarde, uma chuva pesada, dessas que não caem em gotas, mas em cortinas. O asfalto brilhava com o reflexo dos faróis e a estrada estava quase vazia. Era por volta de 2 da manhã. Eu só queria chegar em casa. O limpador do para-brisa ia de um lado para o outro, sempre no mesmo ritmo, mas parecia não dar conta. A visibilidade era ruim. Às vezes, a estrada sumia por um segundo atrás da água e voltava logo depois, como se alguém estivesse apagando e desenhando o caminho de novo. Eu conhecia aquele trecho, já tinha passado por ali dezenas de vezes. Era uma estrada estreita, com mato alto dos dois lados, algumas entradas de sítio e longos pedaços sem nenhuma casa por perto. Tudo seguia normal, até eu ver a mulher. Ela estava no acostamento, parada, debaixo da chuva. Não segurava guarda-chuva, não tentava se proteger, não fazia sinal. Só estava ali, na beira da estrada, com a roupa escura grudada no corpo e o cabelo caído sobre o rosto. Passei por ela devagar. No primeiro momento, minha cabeça tentou encontrar uma explicação comum. Talvez fosse alguém que tinha brigado com o marido, talvez saído de alguma casa próxima, talvez estivesse esperando carona. Mas alguns segundos depois, a lógica começou a falhar. Aquela parte da estrada não tinha casa perto. Não tinha ponto de ônibus, não tinha posto, não tinha nada. E principalmente, eram 2 da manhã. A imagem dela ficou presa na minha cabeça. A postura rígida, o corpo parado demais,
o jeito como ela não virou o rosto quando o meu carro passou. Aquilo me incomodou de um jeito que eu não sei explicar. Continuei por alguns metros, depois reduzi. Eu não queria parar, mas também não conseguia ir embora, fingindo que não tinha visto uma mulher sozinha naquela chuva. Existe uma culpa estranha que a gente sente nessas horas. Um pensamento que cutuca por dentro, como se deixar alguém para trás fosse pior do que enfrentar o medo. Então fiz o retorno mais adiante e voltei. Quando cheguei ao ponto onde ela estava, não havia ninguém. O acostamento estava vazio, a chuva continuava caindo forte, batendo no capô, escorrendo pelo vidro, formando pequenos rios na lateral da estrada. Joguei o farol alto para os dois lados, procurando algum movimento, alguma sombra, qualquer sinal. Nada. Não havia para onde ela ter ido tão rápido. O mato era fechado, encharcado, difícil de atravessar. Se ela tivesse entrado ali, eu teria visto os galhos mexendo. Se tivesse corrido pela estrada, eu veria a silhueta dela mais adiante. Mas ela simplesmente não estava mais ali. Senti um frio no estômago, mesmo assim, continuei, tentando me convencer de que ela tinha caminhado. Talvez eu tivesse errado o ponto. Talvez a chuva e o cansaço estivessem me confundindo. Foi aí que eu vi de novo. Mais à frente, no acostamento, na mesma posição, parada do mesmo jeito. Aquilo fez minhas mãos apertarem o volante. Não fazia sentido. Eu tinha voltado para procurar a mulher e agora ela estava na frente do carro outra vez, como se o espaço entre nós não obedecesse às regras normais. Ela não parecia ter andado, não parecia cansada, não parecia nem molhada, do jeito que uma pessoa deveria estar depois de tantos minutos de chuva. Só estava ali, esperando. Eu reduzi ainda mais. O carro foi se aproximando devagar, e cada metro parecia errado. O som da chuva ficou mais alto, como se o mundo inteiro tivesse se resumido à água batendo no vidro. O rádio que antes chiava baixo, agora ficou mudo de uma vez. Quando o farol alcançou o rosto dela, a mulher virou a cabeça. Foi rápido demais. Um movimento seco, brusco, sem naturalidade. Não como alguém que olha para um carro chegando, mas como uma boneca sendo puxada por dentro. O cabelo molhado abriu um pouco e eu vi o rosto. Não era deformado, não era ensanguentado, não tinha nada exagerado. Esse era justamente o pior. Era um rosto vazio, sem expressão, sem susto, sem tristeza, sem raiva. Os olhos pareciam olhar através de mim, não para mim. A pele tinha uma palidez estranha, meio cinza, como se não recebesse calor há muito tempo. Eu deveria ter acelerado, mas parei. Até hoje eu não sei explicar o porquê. Talvez tenha sido choque, talvez tenha sido aquela teimosia de quem quer acreditar que tudo tem uma explicação. Eu ainda tentava pensar que era mulher em surto, alguém perdida, alguém precisando de ajuda. Baixei um pouco o vidro. A chuva entrou fina, gelada, batendo no meu rosto. Tentei falar alguma coisa, mas minha voz saiu fraca. Não lembro das palavras exatas. Só lembro que perguntei se ela precisava de carona. Ela não respondeu. Ficou olhando, depois começou a caminhar em direção ao carro, devagar, arrastando os pés no asfalto molhado. O corpo dela se movia de um jeito estranho, pesado, como se andar fosse algo aprendido há pouco tempo. A cada passo, meu arrependimento crescia, mas eu estava travado, as mãos no volante,
o pé no freio, o coração batendo tão forte que parecia ocupar o carro inteiro. Ela chegou à porta do passageiro e entrou. Não pediu licença, não esperou, só abriu a porta e sentou. O banco afundou com o peso dela. Eu senti isso claramente. Foi aí que o cheiro veio. Um cheiro doce e podre ao mesmo tempo. Cheiro de pano velho, molhado, terra revirada, madeira úmida. Um cheiro que lembrava bicho morto depois de chuva, mas com algo mais fundo, mais humano. Fechei a janela quase sem perceber. O interior do carro ficou gelado. De fora fazia aquele calor abafado que vem junto com chuva de verão, mas dentro do carro a temperatura despencou. O vidro começou a embaçar pelas bordas. Minhas mãos ficaram dormentes no volante. Ela permaneceu quieta, sentada ao meu lado, encharcada, mas sem pingar água no tapete. Esse detalhe me marcou. A roupa estava molhada, o cabelo estava molhado, mas não havia poça, não havia goteira, não havia nada escorrendo dela. Era como se a chuva só existisse na aparência. Eu voltei a dirigir, não por coragem, por pânico. Minha única ideia era sair daquele trecho, seguir em frente, chegar a algum lugar iluminado, qualquer posto, qualquer casa, qualquer sinal de vida. Por alguns minutos, nenhum de nós se mexeu. Eu evitava olhar diretamente para ela, mas via sua forma no canto dos olhos. No retrovisor interno, seu reflexo parecia mais estranho. Não sumia completamente, mas tremia distorcido, como uma imagem refletida em água suja. E mesmo olhando para a estrada, eu sentia que ela não tirava os olhos de mim. Mais adiante, ela indicou que eu parasse. Não foi uma frase clara, foi quase um murmúrio baixo, frio, saindo mais do carro do que da boca dela. Eu olhei para frente, não havia entrada, não havia casa, não havia nada além de estrada molhada e do mato fechado. Mesmo assim, freiei. O carro parou. O limpador continuava se movendo, um lado, depois o outro, um lado, depois o outro. O banco estava vazio, a porta continuava fechada. O cinto estava encostado no mesmo lugar. Não houve barulho de porta abrindo. Não houve movimento. Não houve tempo para ela sair. Ela simplesmente desapareceu de dentro do carro. Fiquei parado, olhando para o banco, sentindo o ar gelado tocar o meu rosto. Meu corpo inteiro queria negar aquilo. Queria encontrar uma explicação, qualquer uma, mas não havia. Então, levantei os olhos para o retrovisor e vi uma mulher atrás do carro. Ela estava no meio da estrada, a vários metros de distância, parada sob a chuva, exatamente como da primeira vez, imóvel, com o rosto virado na minha direção. Não pensei em mais nada. Acelerei. O carro patinou um pouco no asfalto, molhado, antes de ganhar velocidade. Eu não olhei de novo, não diminuí, não parei. Dirigi até chegar em casa com o corpo duro, sentindo ainda aquele cheiro preso na garganta. Naquela noite, não consegui dormir. Tomei banho, troquei de roupa, deixei as luzes acesas e passei horas sentado na cozinha esperando o dia nascer. Alguns dias depois, comentei a história com um homem mais velho e quem conhecia bem aquela região. Eu tentei contar sem parecer assustado, como quem pergunta por curiosidade, mas ele não riu. Ele só ficou sério. Foi então que eu ouvi a história. Anos antes, uma mulher tinha morrido atropelada naquele trecho, numa noite de chuva. Diziam que o motorista fugiu sem prestar socorro. Depois disso, começaram os relatos. Pessoas viam uma mulher na beira da estrada quando chovia forte.
Alguns passavam direto e nunca mais viam nada, outros paravam. E os que paravam contavam versões diferentes. Alguns diziam que ela entrava no carro e sumia, outros juravam que depois da carona sentiam vontade de olhar para trás o tempo inteiro, como se ela ainda estivesse no banco. Havia também uma coisa que um homem me disse e que nunca mais saiu da minha cabeça. Quem encontra aquela mulher não deve voltar, não deve retornar para ajudar, porque talvez ela não esteja pedindo socorro. Talvez ela apenas esteja procurando alguém que faça o mesmo caminho que ela fez naquela noite. Eu não sei por que ela me deixou ir, não sei se tive sorte, se ela só queria ser vista ou se alguma coisa me protegeu naquele trecho. E sempre que o limpador do para-brisa começa aquele ritmo repetido, indo de um lado para o outro, eu lembro dela, parada no acostamento, molhada, vazia, esperando o próximo carro reduzir.